Existe uma beleza que não cabe nas vitrines, uma força que não se mede pelo tom de voz e uma história que merece ser contada. Aqui, cada mulher chega inteira, com suas cicatrizes, seus dons, suas verdades. Eu sou Regiane Monteiro e esse é o programa Ela por Inteiro. Há mulheres que, mesmo diante da dor, não se calam. Elas transformam sua história em força. Entre elas estão aquelas que enfrentam o ciclo da violência doméstica. Mulheres que carregam no corpo e na alma as marcas de batalhas injustas, mas que encontram na coragem o caminho para recomeçar. São mulheres que muitas vezes em silêncio lutam diariamente para proteger a própria vida e a de seus filhos. Mulheres que, ao buscarem ajuda, rompem não apenas com a violência, mas também com o medo, com a culpa e com o peso de uma sociedade que ainda insiste em julgar antes de acolher. Hoje, o Ela por Inteiro abre espaço para falar de prevenção, acolhimento e transformação. Porque ser inteira neste contexto é erguer-se, mesmo quando tentaram nos diminuir, é florescer, mesmo após a tempestade, e acreditar que cada mulher merece viver em liberdade, respeito e dignidade. Seja bem-vindo a mais um episódio do Ela por Inteiro, onde celebramos não apenas a força das mulheres, mas também o direito inegociável de viver sem violência. Hoje eu recebo aqui no nosso Ela por Inteiro a Cabo Nayara, da Polícia Militar de Araxá, e a psicóloga Bruna Andrade. E a gente vai abordar o tema Agosto Lilás, conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher. Seja bem-vinda, meninas. Que prazer receber vocês aqui. Obrigada, Regiane. Prazer estar aqui com você também. Obrigada, Bruna. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de vir abordar um tema tão relevante, num período tão importante. Vamos lá, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores e quando mulher se encontra, vocês sabem que tem muito assunto, né? E falar de um assunto tão necessário como esse mexe muito com a gente, né, meninas? E vocês que trabalham diariamente com isso, eu tenho certeza que gera, né, essa conscientização ainda mais, esse respeito mútuo, né, ainda mais. E conta pra gente, Nayara, um pouquinho sobre a sua origem, a sua formação, a sua trajetória, né, na Polícia Militar, como você chegou na patrulha de prevenção à violência doméstica aqui em Araxá. Eu sou natural de Uberaba. Para mim era muito familiar esse ambiente, né, de policiais, tem policiais na família. Eu me formei em Direito e já no final da faculdade optei por tentar ali ingressar na carreira. Então em 2014 eu entrei na polícia, estou há 11 anos na Polícia Militar. Fiz o meu curso de formação em Belo Horizonte e desde então vim lotada aqui para servir na área do 37º. Já trabalhei em destacamento e depois vim aqui para a sede, para Araxá. E aí em 2019, observando ali os índices da cidade em relação à violência doméstica, a quantidade que a gente tem de boletins de ocorrência, na época foi instituída a patrulha, ela passou a fazer parte da nossa pasta de serviços. E aí então eu e o sargento André fomos convidados por justamente ter uma afinidade com esse tipo de serviço, ter um perfil ali que foi observado pelo comando que se adaptaria a esse tipo de atendimento, que é diferente de um atendimento de primeira resposta, é um atendimento que necessita ter um olhar adequado para a causa, uma forma de acolhimento. Então nós fomos convidados a fazer parte e desde então a gente vem se capacitando, fizemos cursos, o curso para integrar a patrulha e depois o curso de multiplicador para a gente poder também multiplicar a doutrina, tanto internamente como externamente. E aí desde 2019 a gente vem batalhando aí nessa linha de frente da prevenção à violência doméstica. E é interessante assim ver você falar, mesmo que seja assim, né, em situações desafiadoras, a gente vê no seu olhar o carinho que você tem, né, por essa função que você honra. É engraçado que a gente acaba vestindo a camisa porque
é um serviço que lida com os desafios das pessoas e cada história, Regiane, é única. Embora a gente conheça que existe um ciclo que é comum, que existem comportamentos comuns nos autores, comportamentos ali parecidos às vezes na vítima, mas cada história é única, cada família que a gente entra vai ter uma necessidade específica, uma história específica, um contexto. Então passam a ser as pessoas, né? Não a vítima e o autor, mas é a Maria, mãe da criancinha. A gente entra, senta no sofá, tem uma identificação com aquela história, porque são mulheres que hoje são vítimas, mas que são mães, são filhas, são funcionárias. Elas estão ali no mesmo contexto que nós. E a gente passa a realmente se identificar com a causa e querer viver numa sociedade em que não seja mais necessário a gente ter que explicar para o outro que nós não devemos agredir, que existem situações que são violência. Então, o objetivo é chegar em um dia em que isso seja um assunto comum. Sim, a gente espera muito por isso. Sim. E aqui também está a Bruna, e a gente quer saber de você também. Então, fale um pouquinho pra gente da sua formação, da sua trajetória, até chegar, né, aqui em Araxá e ao seu atual trabalho, né, que é o CRAM. Sim. Meu nome é Bruna, eu sou psicóloga, eu me graduei na UFTM, Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, mas eu sou natural de Franca. Eu busquei a psicologia inicialmente por ter já um gosto muito grande pelo conhecimento, né, de todos os funcionamentos humanos e afins. E após a faculdade fiz um ano de mestrado em grupos e uma pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental. Em Araxá cheguei inicialmente com um trabalho voltado para escuta especializada de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Mas eu sempre tive um carinho e um interesse muito grande pela causa de mulheres vítimas de violência doméstica. Por conta especificamente da minha primeira paciente como psicóloga lá na faculdade. A primeira pessoa que eu atendi como psicóloga, eu vou chamá-la de Bianca, que é uma pessoa que é aqui do Triângulo Mineiro, mas que ela me marcou muito. E nesse atendimento com a Bianca, ela foi me descrevendo situações ali que eu percebi, né, o quão necessário é um profissional com um olhar diferenciado para a questão de violência doméstica, para que a gente consiga auxiliar a quebrar o ciclo. Não é simplesmente larga, porque você ainda está com ele, é muito mais profundo do que isso. E o atendimento dessa menina, dessa moça, foi o meu despertar dessa causa e o carinho que eu criei, né, e por isso que eu busquei com tanta intensidade trabalhar no CRAM, para poder auxiliar outras mulheres. E está me chamando muita atenção que eu conheço vocês só pelas redes sociais, né? Mas o olhar de vocês, quando a gente está conversando e vocês falando disso, né, dessa empatia, dessa solidariedade com o próximo, é admirável. Tá? E continuem assim, porque nós precisamos de pessoas assim, que têm esse olhar mais apurado de humanização, né, com o próximo mesmo. Conta pra gente, Nayara, o que te motivou a escolher essa carreira policial e principalmente atuar na prevenção da violência doméstica? A carreira era bem familiar para mim, né? Tenho militares na família, cresci nesse ambiente, então era uma questão familiar. Tenho uma afinidade ali para a área do direito, que a gente acaba esbarrando também numa certa afinidade, né, com as questões relacionadas ali à justiça, segurança. Então eu já tinha esse olhar voltado para esse lado. E na patrulha, inicialmente quando eu trabalhei destacada, eu sempre gostei dessa área de comunicação, eu fazia muitas palestras e as pessoas solicitavam muito nessa temática de violência, questões relacionadas ao gênero. Então ali que eu comecei a me identificar. E aí em 2019, quando efetivamente veio a patrulha, atuando, né, dia após dia eu vim descobrindo ali no serviço, cada dia a gente descobre um pouco mais de identificação, trabalha um pouco mais no nosso lado pessoal. E aí durante esse trabalho eu fui descobrindo ali as minhas afinidades, as minhas dificuldades também. Bruna, você começou a sua carreira atuando, né, com crianças e adolescentes vítimas de violência. Como foi perceber que também precisava lidar cada vez mais com as mulheres vítimas de violência doméstica? Sim, o primeiro contato que eu tive foi, como eu disse, com essa moça, né, a Bianca. E quando ela chega para ser atendida por mim, como estudante de psicologia, né, aquele momento ali e tal, ainda estagiária, ela conta uma situação que, honestamente, vocês falam que psicólogos não podem reagir, né, com expressões faciais, mas que é de cair o queixo. Que é uma moça, ali, acabou de passar no vestibular, bichete, que a gente chama, né,
E dizendo, não, eu estou pensando honestamente em largar o curso porque o meu namorado, o Flávio, ficou na minha cidade e ele está muito magoado comigo por eu ter saído de perto dele. E ela vai contando situações em que, né, ela diz, por exemplo, não, ele sempre me ajuda a entender onde eu erro. Né? Poxa, igual na primeira vez que eu fui na casa dele, ele começou a querer colocar a mão por baixo da minha roupa e forçar ali uma relação sexual e eu não estava pronta para aquilo ainda. E eu confesso que eu entrei em pânico, eu fiz uma cara de susto e tal, e ele começou a rir. E falou, que bonitinha que você fica assustada, assim, parabéns, você passou no teste, viu? Porque mulher minha não dá assim de primeira. E ela disse que sentiu um alívio muito grande, né, em dizer, ainda bem que eu não errei. Ela estava completamente apaixonada por ele. Como Cláudia Guerra, que é uma ativista muito grande da causa, diz, né, a paixão ela é cega, surda e bem burra, infelizmente. E Bianca vai contando sobre essas situações, outras coisas que o Flávio fez com ela, comentários que ele fazia, né, de chamá-la de burra, ou tadinha, de judiação. Você realmente precisa de muita ajuda, né, para você conseguir entender onde você está errando. E ela sempre muito aprofundada naquela situação, muito afundada, né, naquele relacionamento, até vivenciar situações de violência física, e que ela não entendeu como violência física. Como, por exemplo, uma situação em que eles estavam indo ao cinema, não me lembro certinho onde eles estavam indo, e no que chega, o filme que estava passando, que ele queria assistir, não estava disponível. Ele fica muito bravo e muito irritado com ela. Nossa, dá dor de cabeça, que raiva. E ela fala, eu tenho que passar na farmácia para comprar um negócio para mim, eu já pego um Dorflex para você. E ele, daquele jeitão dele, falou, você é burra mesmo, né? Você realmente acha que, olha meu tamanho, eu não preciso de remedinho para dor? Larga de ser ridícula, pensa um pouquinho. Ela pede 1000 desculpas, desce da farmácia, compra o medicamento dela e volta pro carro. No que ela volta pro carro, ele está em silêncio. E ela já diz, ele quieto é sinal de encrenca. Vou, né, tomar bronca. Ele pergunta, cadê o Dorflex? Ela fala, Flávio, eu não encontrei, você falou que eu não precisava. E ele vira a cara, mas você realmente precisa de muita ajuda mesmo. Porque você não se preocupa comigo, e nisso ele fica enraivecido, começa a dirigir que nem um maníaco, e ele não deixava ela colocar cinto de segurança. Você não confia em mim? Sou barbeiro. Então ela segurando ali, ela disse segurar na porta do carro, aquele desespero, ele dirigindo como um maníaco, xingando muito ela, ofendendo muito, passa na frente da casa dela, abre a porta do carro e chuta ela no carro completo. E eu pergunto, e aí? Ela falou assim, por que eu não comprei o Dorflex? Eu sou muito burra. Então, a falta de autoestima é tão severa em mulheres que são vítimas de violência doméstica, porque a violência física, ela é uma que não vai aparecer logo de cara. A violência psicológica, ela vem quase que escorrendo aos pouquinhos, com uma piada de mau gosto, com fazer ela de ridículo na frente dos amigos, com um torcer de braço, assim, fala mais baixo, você tá me envergonhando, para de rir. E aos pouquinhos a pessoa vai se diminuindo até que chega numa situação como essa que ela não consegue reconhecer que ela foi jogada de cara em movimento. Infelizmente essa situação não acabou, ela continuou nesse relacionamento por mais um ano, até que ele agrediu com um soco no rosto e deslocou o maxilar dela. Aí meu plot twist da história, Bianca, sou eu. Olha só. Então a causa é minha. A causa é sua, você venceu. E através disso você inspira. Então quando as pessoas perguntam por que, Bruna, você é tão teimosa com a violência doméstica, por que você quer tanto trabalhar com isso? Porque eu, com 17 anos, fui jogada de um carro em movimento e não entendi que eu estava sendo vítima. A faculdade salvou minha vida, a distância física do Flávio salvou a minha vida. E agora eu consigo entender, por ter estado dentro de uma situação, de um ciclo de violência tão severo, o quão difícil é sair. Então eu sou a pessoa certa para conseguir auxiliar mulheres que também estão ali, porque eu sei o quanto difícil é você conseguir se convencer. Sai dessa. Dá tempo ainda. Agora primeiro eu quero te dar um abraço. Hoje estou casada com um homem maravilhoso. É isso que eu quero falar agora. Essa parte, né, da superação, de você ter um renovo, né, de se permitir. E eu queria muito que você falasse, né, para essas mulheres que estão nos assistindo, que a gente pode recomeçar. Com certeza. Né? Eu sempre ser feliz. Eu sempre falo para as pessoas, até que eu ainda atendo, que eu ainda convivo, gente, ninguém está procurando metade de laranja. Nós precisamos ser laranjas inteiras, principalmente nós mulheres. O homem ou a mulher que está ali tentando se relacionar com a gente, a pessoa, né, ela não está concorrendo com outras pessoas, ela está concorrendo com o meu tempo. Porque eu sozinha sou fantástica, meu amigo. Meu tempo sozinha, eu comigo mesma, eu sou um time tanto, impecável. Então é um complemento de um extra e não completar um vazio.
Nós não podemos buscar em outra pessoa, um cônjuge, um completar do vazio. A gente tem que se preencher por nós mesmos. E um relacionamento só é saudável quando a gente entra nele já inteiro. Eu agora com meu marido somos duas pessoas inteiras. Ele faz terapia desde sempre, assim, né? Então, uma pessoa fantástica, incrível, um ótimo profissional. E sim, relacionamentos podem ser saudáveis e podem ser gostosos de se viver. Se tá ruim, gente, desculpa. Já basta pagar boletos, vamos combinar. Porque nós temos coisas melhores. Eu sempre falo uma coisa, Bruna e Nayara, que é tão gostoso, né? Os relacionamentos saudáveis, a gente transborda realmente o que a gente é, né? A nossa individualidade é muito sagrada, né? Nós precisamos da nossa individualidade, igual o nosso, né? O cônjuge, o namorado, ele precisa também da dele. Então esse equilíbrio é necessário para a gente ter um relacionamento saudável, né? E que nos faz transbordar, né? Eu sempre falo que é muito válido. Agora pergunta para a senhorita, para vocês duas agora, Zécia, tá? Agosto é o mês de conscientização sobre a violência contra a mulher. Qual é a importância, meninas, do Agosto Lilás hoje, tanto para a sociedade quanto para o trabalho de vocês? A gente começou a conversar um pouquinho antes, né? Mas eu gostaria de saber um ponto de vista de cada um. O mês de agosto, acaba que ele é muito simbólico, porque a lei foi sancionada no dia 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha. Então a lei faz aniversário, né? Esse ano ela completou 19 anos, agora no mês de agosto. Então, além de ser um período simbólico para a gente relembrar que nós temos uma lei de proteção às mulheres, que é uma lei que foi um marco na luta pelos direitos das mulheres, é um mês também importante para conscientizar, porque muitas vezes é a informação que vai salvar uma vida. Muitas vezes essas mulheres ali sofrem tanta violência, estão num ciclo tão intenso que elas não têm outra pessoa que vai chegar ali de fora e falar. A pessoa às vezes não quer interferir, né? Eu não vou meter a colher em briga de marido e mulher, aqueles estigmas da nossa sociedade. E as campanhas são necessárias porque muitas vezes essa mulher, ela vai ouvir no podcast, ela vai ver alguma coisa na internet, ela chega em algum lugar e está passando uma informação a ponto de que em algum momento ela pode se identificar. Porque nós temos mulheres que estão, como no caso da Bruna, da violência física e ainda não estão entendendo que são vítimas de violência física, de violência doméstica. Quando eu vou fazer palestra, eu vou falando dos tipos de violência e sempre que eu chego na física eu falo, e violência física todo mundo sabe o que é, né? Mas na verdade não, algumas pessoas não sabem o que é e já estão vivenciando. Então a campanha ela é importante porque a informação pode salvar uma vida. Alguém conhecendo um canal de denúncia, conhecendo uma rede que existe no município, então se eu pedir ajuda aqui no município eu tenho essas opções, eu vou ter algum caminho, alguém que vai me dar a mão e me ajudar a sair disso, porque sozinho eu não consigo. A campanha, a importância é essa, as pessoas conhecerem a forma de denunciar, onde elas procuram ajuda, quais ajudas elas vão ter e principalmente o que é isso, o que é violência, quem se enquadra, quem é vítima, quem é autor. Essa informação é o que pode muitas vezes tirar alguém de dentro desse fundo do poço ali que é a violência. A importância disso, sim. Agora você, Bruninha, conta pra gente a sua visão. A campanha, como a própria Nayara disse, é de extrema importância, porque os tipos de violência, quando a gente pensa em Lei Maria da Penha, a gente só imagina aquela coisa bem caricata, né, da mulher com o olho roxo. Tem um caso que a Nayara sempre conta que eu acho muito válido de dizer, né, que é uma vítima disse, não, ele nunca me colocou a mão, ele nunca me bateu, mas ele arremessa meu celular pra cima de mim, quebra, já jogou água no meu rosto, mas colocar a mão não. O grau em que a sociedade está falhando a ponto de uma pessoa vivenciar isso e não compreender que isso é desumano, que você arremessar o celular na parede, você dar um murro, né? O Flávio, quando a gente andava de carro, ele esmurrava o volante do carro. Eu estou esmurrando o volante para não esmurrar você. Ele dizia isso para mim várias vezes. Então são campanhas como essa que salvam vidas. É de extrema importância, não apenas a luta contra a violência, mas a prevenção. A minha maior batalha é relacionada à educação para adolescentes, principalmente, porque eu tinha 17 anos quando eu conheci o Flávio. E eu preciso muito que essas adolescentes consigam entender cedo que sinais de manipulação, gaslighting, love bombing, esses termos, que eles sejam difundidos em mídia, para que as meninas e os meninos também entendam cedo o que é um padrão saudável de relacionamento. E o Agosto Lilás, além de tudo isso, né, de apresentar uma rede de atendimento, apresentar os equipamentos que a Araxá tem para oferecer para essas pessoas,
oferece informação. Nayara, quais são os maiores desafios enfrentados pela patrulha de prevenção à violência doméstica no dia a dia aqui em Araxá? A gente tem um índice muito alto de registros, então assim, a demanda é muito grande. Esse ano nós ficamos aí numa média de 77 a 80 registros todos os meses. Então é muita coisa, né? Pensando no tamanho da nossa cidade, uma cidade segura, uma cidade que não tem essa quantidade envolvendo outros tipos de natureza. Dentro dos lares nós estamos passando essa situação. Por outro lado, a gente entende também que esse número alto, apesar de alarmante, é um número que indica que as pessoas têm confiado nos órgãos, nas instituições e denunciado, porque a gente está falando de um crime, de uma violência intramuros, totalmente subnotificada. Então esse número demonstra que nós temos muitas vítimas, mas que essas vítimas têm confiado nas instituições para tentar romper, buscado o boletim de ocorrência, buscado a medida, buscado a rede de enfrentamento. Então o nosso desafio hoje é a demanda alta, né, a dificuldade em conseguir atender as pessoas. A gente no nosso serviço da patrulha, a gente tem que fazer uma seleção dos casos, buscando ali priorizar a reincidência ou a gravidade, porque infelizmente nós não conseguimos atender 100%. E temos as dificuldades particulares ali de cada vítima, e é onde vai entrar a rede, né? Porque a polícia por si, a proteção em si, não é o que vai ajudar aquela mulher a romper o ciclo, não sozinha. Muitas vezes ela precisa da proteção, ela precisa se sentir segura, mas as demandas são inúmeras, né? Nós temos mulheres ali de extrema vulnerabilidade social, e não que a violência esteja somente nesses casos, mas é um dificultador da mulher de romper o ciclo. Então, a gente tem casos ali em que essa mulher tem uma necessidade de um apoio psicológico, de uma orientação jurídica, de uma assistência social, e aí é onde nós recorremos ao CRAM. Temos inúmeras demandas e buscamos na rede os parceiros para atender essas demandas. E é interessante a gente saber disso tudo, né? Sim. Que é importante esse trabalho. Bruna, os dados mais recentes mostram que 37,5% das mulheres brasileiras sofreram algum tipo de violência de parceiro íntimo só no último ano. Como você percebe essa realidade no atendimento às mulheres aqui em Araxá? Como a Nayara mesmo disse, a subnotificação é gigantesca, então infelizmente esse número bem possivelmente é maior. Mesmo. Ou seja, já é um número desesperador, mas infelizmente ele tende a ser maior. Reforçando o que a Nayara disse em relação à rede de atendimento, por que ela é tão importante, eu sempre convido as pessoas que não são, né, não conhecem ninguém, ou acham que não conhecem, que às vezes até conhecem, mas não sabem, mas alguém que não tem essa vivência da violência doméstica dentro do próprio lar ou de algum conhecido próximo, se convide a pensar: eu preciso que você saia de casa hoje, agora com as roupas do seu corpo. Para onde você iria? Para a casa da minha mãe, supondo que a sua mãe não possa te acolher. Para onde você iria? Para a casa de uma tia? E se ela não puder? E se ela não puder? E se ele não puder? Imagine você ter uma vivência na qual todas as possibilidades que você tem se esgotaram. Porque este autor de violência te isolou de tal maneira, te deixou tão sozinha e tão centrificada apenas nele, que você não tem para onde ir. Ele te impede de trabalhar há anos. Você tem 5 filhos. Você parou com a escola porque você casou muito jovem e você agora precisa sair daquele local onde a única fonte de renda é o motor da violência, onde o único teto que você conhece é aquele, e onde você tem 5 crianças com escolas que elas precisam frequentar e afins. Não é tão fácil assim. A sociedade coloca a solução como muito simples: larga. Larga dele, é fácil. Até você aprofundar. No momento que você começa a estudar toda a questão social da vulnerabilidade que grande parte dessas mulheres está inserida, você percebe que sem rede elas realmente não conseguem. Então o CRAM serve exatamente para isso. Assim como a BPBD, como o ACESUAS e todos os equipamentos de rede, os CRAS e CREs, é necessário que exista uma rede de atendimento para poder suprir o que essa mulher teve de isolamento. Então, esses dados, né, como eu disse, infelizmente existe uma possível subnotificação. E para que a gente consiga diminuir, nós precisamos aumentar ainda mais. Quanto mais rede de apoio, menos difícil é conseguir atacar esse dado para que ele diminua. Você já relatou, vamos lá, Bruna, casos marcantes, né, como o da Bianca, que enfrentou diversas formas que é possível. Com experiências como essa,
que impacta, né, o profissional que você é, e a gente precisa de reforçar a necessidade do apoio contínuo a essas vítimas, né? Isso tudo que vocês estão falando, essa rede, tanto que é necessária. E assim, eu gostaria muito que vocês falassem mais sobre isso, sabe? Nós precisamos de trazer muitas informações, né? A gente sabe que a gente consegue alcançar muitas mulheres, e é isso que a gente precisa, né? De trazer essas informações, né? De toda essa experiência que você tem, você também. E todos esses órgãos, né, juntos, igual vocês falaram agora, em agosto, está todo mundo unido, né? Nessa campanha que é necessário para a gente trazer informação para essas mulheres. Vocês acham que ainda é pouco? Toda essas campanhas, essas ações, o que vocês acham que poderia ser feito mais? Acho que é um começo, mas, como eu disse, a questão da prevenção, na minha concepção, ainda precisa de um pouco mais de auxílio. Conversas nas escolas, não apenas com as meninas, com os meninos também. Atacar o machismo estrutural, explicar relações e comunicações assertivas, né? Comunicação não violenta. Então, na minha concepção, o trabalho na prevenção precisa aumentar um pouquinho. E que não seja só em agosto, que a gente consiga falar disso mas tudo. A gente falou, né, antes, que seja, né, o ano inteiro, sempre. A gente precisa de mais espaços, né, para ser falado sobre. Se a Maria puder falar dos canais de denúncia, acho que é importante. Só complementar aqui que o mês de agosto, ele é como se fosse a cereja do bolo ali, um mês sim. que a gente traz à tona um trabalho que é feito 365 dias do ano. Agosto é o mês que a gente fala, que a gente conscientiza, e a gente vê o reflexo do mês de agosto nas demandas que chegam. Então, em agosto nós temos as demandas desses trabalhos de conscientização, mas também aumentam as nossas demandas de pessoas nos procurando, pessoas que conhecem os canais, que precisam de algum apoio da rede. E hoje no município nós temos a felicidade de ter órgãos muito atuantes. Nós temos a felicidade de ter um CRAM, não são todos os municípios que têm. Hoje a RPPM, né, que a gente fala muito PPVD, que era a nomenclatura antiga, mas hoje chama RPPM, nós temos uma sala para fazer o atendimento no CRAM. Então, quando essa mulher não quer ser atendida em casa, às vezes a viatura vai vir aqui, eu vou ficar constrangida, nós temos uma sala no CRAM para poder fazer esse atendimento. Nós trabalhamos muito em parceria para oferecer a proteção, mas também levar para ela a proteção, para oferecer a proteção, mas também a promoção do CRAM, levar essas orientações a mais. Nós temos um poder judiciário muito atuante, hoje nós temos um número muito grande de medidas protetivas expedidas, a delegacia de polícia civil muito engajada. Então, os órgãos em Araxá, eles estão trabalhando nessa frente da prevenção e do enfrentamento à violência doméstica. A gente precisa de mais pessoas que abracem a causa, e qualquer pessoa pode ser rede. Eu tenho uma empresa, eu quero oferecer vagas aqui para mulheres, caso vocês tenham alguém a indicar, porque muitas vezes no CRAM a mulher vai em busca de fazer um currículo que ela não sabe fazer sozinha, e as meninas apoiam. Então, se tiver algum parceiro que queira oferecer esse serviço, eu tenho um curso profissionalizante, porque as demandas são muitas, cada mulher tem uma demanda. Algumas mulheres, para romper a dependência financeira, elas precisam se capacitar, precisam ter uma profissão, uma fonte de renda, precisam de um emprego, outras precisam de uma forma de acessar de novos estudos. Então, as demandas são muitas, e é muito importante. O que seria necessário para que a gente tivesse cada vez, né, uma rede mais forte, são pessoas abraçando a causa. E esse ano em Araxá nós tivemos uma campanha do Agosto Lilás muito robusta. Como a Bruna falou, essa questão da prevenção é muito importante. Então, nós estamos trabalhando, as polícias, o município, toda a rede, junto com as escolas, iniciando uma campanha nas escolas para que os alunos de 8º, 9º ano, ensino médio, sejam apresentados ao tema, e aí eles vão fazer uma redação, vai haver um concurso, uma premiação, uma forma de inserir a temática nas escolas. Nós fizemos uma capacitação muito grande com a saúde, para que eles são uma porta de entrada muito grande. Às vezes a mulher é o único lugar que ela consegue ir no postinho, porque ela está privada ali de qualquer lugar. Então, nós fizemos uma campanha com a saúde para que eles saibam ser porta de entrada, acolher essas mulheres. Vai ser lançada agora uma campanha com os bares, para que eles também estejam ali com esse olhar diferenciado, para caso a mulher peça ajuda. Então, neste mês de agosto, nós conseguimos ali tentar atuar em diversas frentes, para que no resto do ano a gente colha os frutos da prevenção. E se não prevenir, a gente atua no enfrentamento e na repressão, através da medida, através do afastamento desse agressor do lar.
continuar com você, Nayara, você poderia compartilhar com a gente um caso ou experiência marcante que trouxe aprendizado e reforçou sua missão na patrulha? São muitas, gente, são muitas, porque cada é muito individual, né? Às vezes a gente atende um número muito grande, mas são pessoas únicas, histórias únicas. Então, quando a gente trabalha com as mulheres, a gente preza muito pela autonomia delas, que elas se fortaleçam e escolham a forma de romper o ciclo. A gente não chega impondo que ela afaste esse agressor, que ela peça uma medida. Então, nós temos casos, por exemplo, de homens que eram agressores e que entenderam que aquilo era violência e que aceitaram o tratamento e que trataram ali o que fazia, fomentava aquela violência, e já encontraram o sargento André ali e falaram: eu queria te dar um abraço, agradecer, porque hoje eu estou trabalhando, eu fiz o tratamento, eu não tenho mais o vício que fomentava a violência. Esse caso, né, de um autor específico que encontrou o sargento e agradeceu é muito marcante. Nós temos, por exemplo, uma senhora que uma vez na noite de Natal enviou um áudio para nós no WhatsApp. A gente não estava de serviço, mas viu depois que ela tinha enviado exatamente na noite de Natal, agradecendo porque era a primeira vez que ela conseguia ter uma reunião ali pacífica em família, né? Então pensar que naquele momento ali tão íntimo, né, ela lembrou da gente, fez um agradecimento para ela. Isso. E casos assim exitosos em que as mulheres romperam um ciclo seja uma violência muito severa ali, muito palpável, né? Mulheres que a gente acompanhou, uma mulher que, assim como a Bruna, uma vez foi jogada do carro e viveu muita violência física e que já veio falar: nossa, eu estou tão feliz porque hoje eu fiz uma caminhada. Então entender que às vezes para essa mulher fazer alguma coisa que para nós é tão do cotidiano, era tão difícil, que aquilo causava um pânico tão grande, e receber um agradecimento e ver, né, às vezes essas famílias ali conseguindo seguir ou conseguir desfazer ali esse ciclo mesmo, cada um seguir seu caminho ou seguirem juntos, mas vendo as pessoas buscando uma vida saudável, isso que é marcante para nós. Eu gostaria agora, Bruna, que você falasse pra gente. Você começou a falar sobre autoestima e eu acho tão importante isso, porque quando a mulher está com a estima mais alta, né, esse cuidado, né, esse autocuidado é muito importante. E a gente vê que enfraquece, né, nesses momentos de tristeza, de violência. Fala pra gente um pouquinho mais, né, pra gente levantar um pouco mais essas mulheres. Com certeza. Uma mulher, quando ela quando ela é empoderada, sabe do próprio valor, da própria inteligência, né, do quão as práticas dela aumentam e melhoram o dia a dia de outros, né, no seu trabalho, no seu dia a dia com seus filhos, com seus pais. Logo de cara, quando ela encontra uma situação ali de uma violência verbal, de uma piada meio atravessada, a Nayara tem um caso muito interessante que ela também conta, né, de uma mulher que começou a perceber a violência quando ela falava: eu era o alvo das piadas dele todo o tempo. Piadas sobre peso, sobre aparência, sobre: eu te faço por favor que eu te faço sentar com você, né? Só come agora, que senão ela vai lá comer tudo. Isso parece bobagem, mas isso vai minando a nossa autoestima. Se a gente não tem essa construção de si, né, do senso de autoconceito, de saber do nosso próprio valor, como a gente vai colocar esse valor no outro, né, de dizer: eu preciso que você me diga que eu valho, eu preciso de que você me fale que eu sou digna, que eu sou uma pessoa digna de amor. E se a pessoa não estiver disponível para fazer isso por você? Nós não podemos permitir que o nosso valor seja vinculado à percepção do outro. Nós precisamos urgentemente entender que o valor é nosso. Muita gente chama isso de arrogância. Eu acho que não. Eu acredito que seja questão de autoconceito, sim, de compreender que eu valho. Eu sou uma pessoa incrível, poxa vida, eu sou uma pessoa que tem conhecimento, que tem inteligência, que tem não apenas beleza física, mas interna também, que me cuida, que vai atrás. Então, para estar perto de mim, essa pessoa tem que se cuidar também. Então, minha concepção é que a construção do senso de si e do autoconceito é um tijolinho muito importante na prevenção de situações de violência doméstica. Porque uma mulher que ama muito a si mesma, ela sai mais rápido. Agora, muitas mulheres, infelizmente, quando estão muito destruídas, elas começam a cogitar sair por conta dos filhos, por exemplo. Ele bateu na minha filha, ou ele bateu em mim na frente dos meus filhos, eu não quero que eles presenciem isso, que eles sejam crianças que vão crescer dentro desse ambiente. Ou seja, por mim eu não dou conta, eu dou conta por causa do outro. A gente tem que dar conta por nós. Então, autoconceito, bora construir aí, que é importante. É muito importante. Agora a gente tem um momento especial no nosso quadro.
Você pega para mim, não, para aqui o tablet primeiro. Primeiro você vai receber uma homenagem. Gente, mas são assuntos assim que é tão necessário falar, né? E assim, quando a gente está abordando de um jeito, né, mais tranquilo, eu falo que assim, a gente vai ter assuntos, né, para conversar. Se eu pudesse, eu queria ficar aqui com vocês até mais tarde falando sobre. E nós gostamos também, né? Com certeza. De contar a história, de falar, né, de contar casos, lembrar as histórias. Coisas, muitas experiências, né, que vocês estão ouvindo, das vivências de vocês. Então, deixa eu aumentar o som aqui, senão você vai escutar. A trajetória da psicóloga Bruna Andrade é marcada pela coragem de ouvir, acolher e transformar vidas. Para traduzir essa missão em forma de flor, a escolha não poderia ser outra: a orquídea. Esse símbolo de resiliência e dignidade reflete sua força diante dos contextos tão delicados, como o enfrentamento à violência contra a mulher. A orquídea resiste, floresce em ambientes adversos e guarda em cada detalhe a mensagem de que sempre é possível recomeçar. Assim também é a Bruna, firme, sensível e transformadora. Sua atuação no CRAM e sua dedicação às mulheres mostram que informação, escuta e empatia pode ser sementes de uma nova vida. Que essa orquídea represente o seu brilho, Bruna, e que continue sendo inspiração de esperança para tantas outras mulheres. Com carinho, do Marabá Paisagismo e do programa do Jornal Araxá, ela por inteiro dedicados ao seu coração. Você pega pra mim, por favor? Espero que você tenha gostado. Eu vou pegar primeiro, antes de passar. Não, é a outra. Cada uma fala um pouquinho de si. Eu amo flor, gente. Essa aí. Linda. Dedicamos ao seu coração. Eu vou te dar um abraço primeiro. Porque a gente pode abraçar. Você percebeu, né? Recebo de todo o coração nossa equipe também, tá? Agora, senhorita Nayara, dedicamos ao seu coração também. Hoje escolhemos uma flor muito especial para homenagear a nossa convidada do quadro Ela por Inteiro, a Cabo Nayara. O lírio branco representa coragem, proteção, renovação, valores que traduzem perfeitamente a sua missão de cuidar e proteger das mulheres. Assim como o lírio, Nayara é forte e delicada ao mesmo tempo. Ilumina caminhos, inspira confiança e oferece segurança àquelas que mais precisam. Cada pétala deste lírio simboliza a dedicação e o coração generoso com que ela atua na patrulha de prevenção à violência doméstica, mostrando que é possível enfrentar desafios com força e sensibilidade. Para você, Nayara, esse lírio branco que tanto te representa. Já vai pegar pra gente. Pode entregar pra ela, vou te dar um abraço primeiro. Obrigada. Muito obrigada. Infelizmente a gente está encaminhando, né, para o finalzinho do nosso programa. E agora eu tenho, antes de fazer essa outra homenagem que eu tenho para vocês, eu gostaria de fazer uma pergunta para cá, tá? Qual mensagem, Nayara, que você deixa para essas mulheres, sabe, que estão vivendo em situações de violência? Gostaria que você olhasse para a câmera e fale direto ao coração de cada uma delas. Eu queria, primeiramente, deixar uma mensagem institucional, né? Não se cale, denuncie. Os canais de denúncia são 180, é a Central de Atendimento à Mulher. A denúncia ela é anônima, então para você que conhece alguém que precisa de ajuda, que quer levar ajuda até essa mulher, Disque 180,
Para você que está sendo vítima numa situação de emergência, precisa pedir ajuda, o canal de denúncia 190. E a nossa patrulha também tem um WhatsApp, que vocês, para quem queira buscar informação, é possível existir uma vida sem violência, é possível pedir ajuda. Hoje no município nós contamos com órgãos que estão de mãos estendidas para você que busca, para te ajudar a romper esse ciclo, para te proteger e para te fortalecer. Nós estamos todas juntas e desejamos a todas as mulheres uma vida livre de violência. E agora para você, Bruna, qual conselho você daria para quem deseja apoiar e acolher mulheres que enfrentam essa realidade? Queria convidar as pessoas a abrir mão do julgamento. Eu acredito que, infelizmente, grande parte das mulheres que são vítimas de violência tem muita vergonha do que estão passando. E quando pedem ajuda, acabam encontrando portas fechadas. Infelizmente, tanto da sociedade quanto da família. Quantas mulheres que eu já não atendi que dizem: eu prometi na frente do pastor que era na saúde, na doença, pro resto da vida, e é complicado quando ela pede ajuda e as pessoas dizem: mas você está lá porque você quer, por que você não saiu antes? E encontram situações de julgamento. Vamos abrir mão dos julgamentos, dos preconceitos, e vamos ter uma escuta ativa, aberta e focando no auxiliar. Porque, como a gente viu aqui, conversamos muito sobre, não é fácil sair do ciclo de violência. Temos enfrentamentos gigantes, mas vamos juntos. Nós estamos aqui para isso. Agora eu vou ler uma homenagem do meu coração para cada uma de vocês, tá? Primeiro, eu vou ler para Sônia Nayara. Hoje dedicamos esse momento a você, Nayara. Uma mulher que carrega em sua farda não apenas o peso da responsabilidade, mas também a leveza de um coração que escolheu proteger. Natural de Uberaba, formada em Direito, você decidiu seguir um caminho que exige disciplina, coragem e entrega. A Polícia Militar entrega a Polícia Militar. Desde 2014 você veste o uniforme de honra e em 2019 aceitou o chamado para integrar a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica em Araxá. Um trabalho que vai muito além de rondas e protocolos. Seu olhar atento e sua escuta firme são faróis para mulheres que vivem no escuro da violência. Você não apenas cumpre o seu dever, você resgata dignidade e devolve esperança. Estende a mão onde tantas vezes só existia medo. Ser mulher em uma profissão marcada por desafios já é por si só um ato de coragem. Mas ser mulher que protege outras mulheres é florescer na missão mais nobre que existe, que é salvar vidas. Você é a prova viva de que a força não está em levantar a voz, mas usar cada palavra e cada gesto para transformar destinos. Você é coragem em forma de pessoa, é disciplina que acolhe, é firmeza que ampara. Que a sua trajetória continue sendo um exemplo. E que cada mulher que cruzar o seu caminho saiba que existe alguém de farda e de alma, disposta a lutar por sua liberdade. Hoje, o Ela por Inteiro te homenageia, não apenas como policial, mas como mulher inteira que floresce, inspira e protege. Receba o nosso carinho e admiração, minha, Regiane Monteiro. Muito obrigada. Que dom de transformar em palavras. Muito obrigada. Às vezes transformar um sentimento, né, em palavras, trazer por escrito. Que dom. Muito eu não obrigada. sabia que eu tinha esse dom, olha pra você ver, né? A gente vai aprendendo. Agora, a senhorita Bruna, que tá ali com os olhinhos cheios d'água igual eu mesmo. Eu quero dedicar do meu coração para o seu coração essa mensagem. Hoje, nosso olhar de gratidão e respeito se volta a você, psicóloga Bruna. Uma mulher que fez da escuta sua missão e do cuidado sua maior ferramenta de transformação. Natural de Franca, formada em Psicologia pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, você construiu uma trajetória sólida e profundamente humana.
Atuou na Delegacia de Orientação e Proteção à Família, acolhendo crianças e adolescentes vítimas de violência. E ao longo do caminho foi impossível não se sensibilizar também com as mulheres que chegavam fragilizadas, machucadas, não apenas no corpo, mas sobretudo na alma. Hoje, no CRAM, no Centro de Referência de Atendimento à Mulher, você dedica a sua vida ao acolhimento de mulheres vítimas da violência doméstica. Em cada história que escuta, em cada orientação que oferece, você abre portas que muitas acreditavam não existir. Seu trabalho vai muito além da psicologia clínica. Ele é educativo, preventivo e social. Você entende que informação é a libertação, que a psicoeducação é o primeiro passo para quebrar ciclos de dor, e que cada mulher, ao ser ouvida, começa a reencontrar sua própria voz. Você, Bruna, é luz em meio à escuridão. É farol que guia mulheres a perceberem que são capazes de florescer novamente, mesmo depois de anos de violência e silenciado. Sua trajetória nos mostra que o conhecimento pode salvar, que o acolhimento pode reconstruir e que a esperança pode ser plantada um encontro de cada vez. Hoje, o Elo por Inteiro te homenageia, não apenas como profissional, mas como mulher inteira, que escuta, que fortalece e transforma. Com carinho meu, Liliana Monteiro, e de toda a minha equipe, você receba, tá? A nossa homenagem. Eu quero dar um abraço em você também. Eu sou dessa dos abraços, já perceberam. Ai, que prazer, viu? Pensar em vocês aqui. Te agradeço muito. Eu assim, com a Nayara, eu já estava tentando conversar com a Nayara, né? Eu não te conhecia ainda não. Aí eu falo, Nayara, você tem que vir lá conversar comigo, você tem que estar no programa comigo. Regiane do céu, tá corrido. Regiane do céu, tá corrido demais, né? Mas no final, quando é pra ser, tem que ser, meninas. Não tem jeito, né? Porque às vezes a gente adia algumas coisas, mas elas precisam de acontecer. A gente precisava desse encontro, dessas informações, porque a gente tem muitas mulheres ouvindo, assistindo, né? E precisando, né, desse olhar. Eu falo que quando a gente se coloca no lugar do outro, nessa empatia que a gente está trazendo e essa verdade inteira, da gente emocionar, da gente falar, né, às vezes, né, das nossas dificuldades, das nossas fragilidades, das nossas inspirações, né, isso acolhe de uma forma muito genuína, né, o coração das pessoas que estão precisando. E eu quero agradecer, tá, gente, em meu nome, em nome de toda a equipe, em nome do Jornal Achar, pela presença, pela participação, por essa entrega, que foi muito gostoso, sabe, de ver no brilho dos olhos de vocês falando, né, de um assunto tão necessário, né, muito triste às vezes, mas necessário, né, que a gente precisa de levantar a bandeira, da gente levantar as nossas cabeças e agir, né, em função do outro. Isso é muito bonito. Gratidão de todo o meu coração, viu? Eu agradeço demais, obrigada. Muito obrigada. Eu agradeço cada um de vocês. Vocês podem também ficarem aí à vontade para fazer o agradecimento de vocês, viu, meninas? Pro pessoal que está nos assistindo. Eu agradeço o convite, a oportunidade. Eu tenho uma satisfação muito grande de fazer parte de uma instituição que tem esse olhar, que tem essa abordagem tão diferenciada para esse tipo de violência. E agradeço, né, por ter a oportunidade de falar para as pessoas, de talvez conscientizar alguém através de uma fala, de algum exemplo. Caso alguém tenha se identificado, nós estamos à disposição, de braços abertos, para fazer o que estiver ao nosso alcance. Agradeço pelas palavras, pelo presente, foi muito bom. Que bom que deu certo de vir e nós estamos à disposição. Também agradeço muito pelo tanto maravilhosa mídia. E só reforçando, o CRAM fica na Rua Carvalho Lopes 38. E qualquer pessoa que tanto quiser tirar dúvidas, gente, só quero conversar, não quero formalizar nada, eu só quero saber o que está acontecendo comigo. Fiquem à vontade de passar lá, que nós estamos de portas abertas. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada pela audiência, por estar participando aí conosco desse assunto tão necessário. A gente aguarda vocês no próximo capítulo. Beijo no coração de cada um.